Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais do mundo evangélico, discutidos à luz da Bíblia. Debate Melodia. Para o Brasil de audiência, bom dia! A partir de agora começa então o nosso debate, o Debate Melodia desta segunda-feira, hoje 28 de agosto de 2006. E é muito bom saber que você está com a gente. É bom saber que você está ligado na Melodia. E aí, já externou a sua opinião aqui na nossa pesquisa do dia? É bíblico afirmar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Qual a sua opinião a respeito desse tema? É o tema de hoje aqui da nossa pesquisa. Então, você do Rio de Janeiro, Nico 2461-0097. Você de todo o Brasil, 0300-789-1097. E você online, você conectado então à grande rede, acesse o melodia.com.br. No final do debate estaremos com o nosso resultado final da pesquisa. Estamos recebendo nesta segunda-feira o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus da Penha, o pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, também o pastor Gilberto Gonzalez, da Igreja Apostólica da Fé em Cristo Jesus, em São João do Meriti, e o pastor Juan Carlos, da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, em São João do Meriti, para o nosso debate de hoje. Vamos então à nossa rodada de cumprimentos desta manhã maravilhosa, com o bom dia do meu querido mano, pastor Pedrão. Fala, doutor. Prazer muito grande estar aqui nessa manhã abençoada que o Senhor nos fez para mais um debate onde podemos aprender mais a palavra de Deus. Eu tenho a honra de estar sentado aqui do lado, né, a pegar as migalhas aqui do mestre, aqui do lado do Silas Malafaia. Esse aí é o cara. Então estou só aqui, só na berola, só para aprender um pouco mais aqui com esse homem de Deus. E com certeza esse debate será uma grande bênção para a honra e glória do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maravilha, recebendo nesta segunda-feira o pastor Juan Carlos, que bom tê-lo conosco. Bom dia, paz, querido. Bom dia, Eliel do Carmo, e bom dia a todos os nossos amados ouvintes, que a paz do Senhor Jesus Cristo possa envolver o seu coração. Nosso propósito aqui nesta manhã é esclarecer e conhecer mais e mais da palavra de Deus. Sinto-me honrado por estar aqui juntamente com homens que têm grande conhecimento da palavra, e juntos nós receberemos a iluminação do Senhor. Maravilha, pastor Gilberto Gonzalez, que bom tê-lo conosco também nesta segunda-feira. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia para todos os ouvintes da Rádio Melodia, para os companheiros aqui de palestra, o pastor Silas Malafaia, pastor Pedrão, para toda a equipe da Rádio Melodia. E quero agradecer o apoio de todo o povo unicista nesse momento em cada canto do Brasil, pelos e-mails que tenho recebido, os telefonemas. Muito obrigado. Aqui estamos, neste dia, para debater um tema muito interessante: a divindade de Deus. Pastor Silas Malafaia, bom dia, paz, querido. Bom dia, Eliel, bom dia a todos. Eu acabei de ter a última prova que o Pedrão me ama realmente. Porque quando o cara ama, não vê defeito no outro. Quando o camarada ama, só faz elogio. E agora o pessoal não acredita nisso que ele fala, não. O amor faz a gente ficar meio assim alucinado. O amor é cego. O amor é meio cego. Aliás, é 20 anos, né, pastor Silas? Ele sabe, certinho essa conversa. Mas a verdade é que a gente está aqui também para aprender. Eu não sei tudo, sei alguma coisa, preciso saber mais. Espero que esse debate venha contribuir para ser bênção para a vida de todos. Maravilha. Pastor Juan Carlos, para então abrir esse nosso debate, querido, por favor. Pode orar. Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante de Tua presença. Tu que és o grande Deus e Salvador de nossas almas, que nos ama com amor tão profundo, que queres, Senhor, que nós estejamos firmados na verdade da Tua palavra. Toma frente desse debate, toma frente dos assuntos que foram abordados aqui e age para a glória do Teu nome e entendimento do Teu povo. Em Teu nome soberano, Senhor, nós oramos, pois oramos em nome de Jesus Cristo para a Tua glória. Amém, Jesus. Debate Melodia. Agora 11 horas mais 6 minutos. Vamos então ao nosso tema de hoje. Olha, gente, os unicistas ensinam, né, e acreditam
de que existe tão somente um Deus e não compactuam com a ideia de 3 deuses, né? Os trinitarianos acusam os unicistas de hereges e não cristãos. É possível unir os dois lados? Ou seja, a questão de Pai, Filho e Espírito Santo, isso não é aceito pela doutrina dos unicistas, não é? Tendo tão somente o Deus Pai ou o Deus Filho, não é? Não aceitando a terceira pessoa ou a primeira como Deus e Espírito Santo como deuses também. Nós vamos falar sobre isso, então, dissecar bastante esse assunto. Como crer na mesma palavra com visões tão diferentes? Teriam estas correntes teológicas o espírito da verdade que guiaria os filhos de Deus nesta busca? Quem estaria sendo tomado por um espírito de engano? Existem textos que unem a doutrina unicista e a trinitária. Vamos falar sobre esse assunto. É bíblico afirmar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Primeira opinião do pastor Pedrão. Muito obrigado pela gentileza que você faz, seu amigo. Viu? Eu quero dizer o seguinte, existe a teologia bíblica, onde todas as denominações e o cristianismo como todo ele é baseado. Existe a influência da teologia histórica no decorrer do passar do tempo, coisas que foram sendo influenciadas, onde os pais da igreja e essas pessoas posteriores tentam encontrar algum tipo de resposta, e a teologia sistemática que vai tentar organizar essas ideias. No decorrer do tempo, já desde o início, a partir do ano 90 ou 100, já existiam essas crises onde os próprios gregos não conseguiam entender ou aceitar a divindade de Jesus Cristo. Surge um homem chamado Marcion, que foi considerado um herege até então, porque ele via que não havia possibilidade de ter um Deus no Antigo Testamento que matava, que entrava na cidade, mata criança, mata mulher, faz isso e aquilo, e de repente surge um Deus dizendo que é amor, que é paz e alegria. Então o Marcion, dentro da sua cabeça humana, que é o risco que nós corremos, para poder entender a magnitude de Deus da Trindade, a gente incorre num reducionismo, onde a gente reduz toda essa essência daquilo que é, para a gente poder, então, entender de uma forma humana. Marcion resolve de uma forma simplória. Marcion, ele pega, abole o Antigo Testamento e alguns evangelhos que faziam referência ao Antigo Testamento, e ele diz assim, olha, o Deus dos judeus morreu, e agora, então, o Deus passa a ser Jesus Cristo. Alguns também tiveram algumas crises onde não conseguiam entender um Jesus, um Deus, porque na conceito do grego, sempre o Deus Thor, Poseidon, aquela coisa forte, e vem um cara que diz que é Deus, e de repente ele apanha, ele não reage, ele morre na cruz. Então, no decurso da história, houveram vários segmentos e várias facções tentando entender. Concílios foram feitos, concílios foram armados, aonde, tentando estudar a Bíblia, criaram ideias, ideologias que hoje nós implicamos numa teologia de repetição. A gente pega o que foi dito num concílio, por exemplo, de Nicéia, de Calcedônia, onde fala sobre essa questão de Jesus, a essência de Jesus, que Jesus era 100% homem e 100% Deus, é uma definição feita pela teologia histórica, não pela teologia bíblica. Na teologia histórica faz essa definição, dizendo que ele era 100% homem e 100% Deus. A Bíblia fala que ele esvaziando a forma de si, né, o tanto tomar homem, questão de ser servo. Então existem essas implicações. A nossa teologia, lamentavelmente, é hoje uma teologia de repetição. A gente ouve aquilo que foi dito há 300 anos, 400 atrás, e a gente vem então reproduzindo muitas vezes sem parar e ver à luz das Escrituras aquilo que ele apresenta e aquilo que ele coloca. Eu entendo que, dentre das doutrinas do cristianismo, uma das doutrinas mais profundas é a doutrina da Trindade. Mas uma coisa também é clara, nós não temos como dizer ou afirmar que ela não existe baseado na palavra de Deus. A opinião do pastor Gilberto Rosales. Bem, nós não vamos falar aqui da história repetitiva sempre dos assuntos teológicos. Vamos falar da atualidade. O que está pensando o povo nesse momento sobre Deus? Uma investigação que tenho feito pessoalmente nas ruas
de vários países da América Latina, eu encontrei 6 posicionamentos, 6 teses sobre a Trindade. Uma, a que está colocada neste tema. Uma dessas teorias diz: existe um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Isso deixa desembarazadamente para qualquer pessoa pensar que existem 3 deuses dentro da divindade. Mas vem outra teoria que diz que não é 3 deuses distintos, ou 3 deuses dentro da divindade. Outro diz que são 3 pessoas distintas. E até na cabeça de muitas pessoas pensam que o pai é um velhinho rugoso de cabelo branco, o filho é um ruivo tipo italiano e o Espírito Santo uma pomba. 3 pessoas distintas, uma subordinada à outra. E existe outra teoria que contradiz as 2 anteriores, que não são 3 pessoas distintas, que são 3 pessoas iguais, coeternas, co-criadoras, co-oniscientes, tudo no mesmo nível de igualdade. Tem outra teoria, que eu aprendi aqui no Rio de Janeiro, que existe um só Deus com 3 personalidades. Já isso é um Deus esquizofrênico, porque se um ser humano com 2 personalidades tem problemas de identidade, imaginemos então um Deus com 3 personalidades. Essas são as teorias que maneja. Bem outra que diz que não são 3 pessoas distintas, nem são 3 pessoas iguais, nem são 3 deuses, senão que são 3 pessoas em uma, 3 em 1. Já bem outra teoria diz que não são 3 pessoas em uma, e vice-versa, uma pessoa em 3. Vamos ir um pouquinho mais atrás, onde o amado pastor Pedrão citou esses protagonistas históricos da teologia. E como entender a Bíblia? Amados ouvintes, como entender a Bíblia? Veja, Paulo nos dá uma pauta a seguir e um esclarecimento básico para iniciar este tema. Colossenses capítulo 2, versículos 1 até o 3 diz: quero, pois, que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos de Laodiceia, e todos os que não viram o meu rosto na carne, para que os seus corações sejam consolados e sejam unidos em amor, enriquecidos na plenitude da inteligência, para o pleno conhecimento do mistério de Deus que é Cristo. O versículo 3. Em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nesse mistério, quando a pessoa chegue a aceitar, a conhecer, a saber que Deus é o próprio Cristo, diz, essa é a chave para achar todos os tesouros do conhecimento das Sagradas Escrituras. E veja, o profeta Isaías, falando sobre o tema, estamos sobre o assunto aí, é correto dizer Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Se Paulo fala que Jesus Cristo é o próprio Deus, o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 10, um versículo muito usado por certo grupo religioso no mundo, diz assim: vós sois minhas testemunhas, declaração do Senhor, e meu servo, a quem escolhi, a fim de que os saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo. Antes de mim não foi formado nenhum Deus, e depois de mim nenhum haverá. Então, antes de Deus ou depois de Deus, não pode aparecer outro Deus. Por isso Paulo disse, para entender, disse, é uma luta que Paulo teve com a igreja lá de Colossas. Diz, eu luto para que vocês tenham o pleno conhecimento, a plena inteligência desse mistério. Deus é o próprio Cristo. Ou seja, Deus não enviou ninguém. Deus veio pessoalmente à terra e se fez carne, como disse João no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo era com Deus, e o verbo era Deus. E o versículo 14 diz,
E este verbo, que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória. Escútenme esto, amados oyentes. Escútenme esto, solo déjenme concluir eso. Escútenme esto. Dice, y habitó entre nós, Deus feito carne, habitou entre nós, e nós vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Como? Cheio de graça e de verdade. Muito bem, estamos discutindo nesta segunda-feira. É bíblico afirmar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? A primeira opinião do pastor Silas Malafaia. Em primeiro lugar, eu quero dizer que os conceitos humanos não valem para os conceitos da palavra. Eu sou psicólogo e sei o que é uma esquizofrenia. Essa questão de dizer Deus, querer trazer o Deus eterno, infinito para a lógica humana, ele deixa de ser Deus. Deus é uno quanto a número e Deus é trino quanto a personalidade. E por que um Deus trino quanto a personalidade? Porque a Bíblia trata o Pai, o Filho e o Espírito Santo como pessoas. Então, se a Bíblia não tratasse como pessoas, não seria. E Paulo, quando termina a sua epístola aos Coríntios, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo. Para que essa trilogia que ele cita? Então não precisava citar isso. Então essa aqui é a primeira colocação. Segundo, a Bíblia diz que Deus nunca foi visto por ninguém. Deus nunca foi visto por ninguém. Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Jesus é a manifestação visível do Deus invisível. Certo? Amém. Diz que Deus habita numa luz inacessível, está lá em Timóteo. Ele não pode ser visto por ninguém. Então a Bíblia Sagrada, como é que você define que alguém é Deus? Aqui, meus irmãos, na teologia. Como é que você sabe que uma pessoa é Deus e que Henry Cristo não é Cristo? Por exemplo, não tem um maluco aí que diz que é Jesus? Por que você sabe que ele não é Jesus? Como é que você pode definir na teologia se alguém é Deus ou não? Aqui é que está a chave da brincadeira. Para ser Deus, tem que ter os atributos da divindade. Onisciência, onipresença e onipotência. Os atributos da divindade é que define quem é Deus ou não. O Espírito Santo possui esses atributos, Jesus possui esses atributos e o Pai possui esses atributos. E quando Jesus falou que ia enviar um outro Consolador, o Espírito Santo é usado pronomes pessoais para o Espírito Santo. Eu enviarei um outro, não sou eu mesmo. Eu vou enviar um outro que tem o poder que eu tenho, que vai manifestar o que eu manifesto, que tem autoridade para continuar a fazer o que eu faço. O outro não é o mesmo. Está lá em João capítulo 14. Portanto, a teologia unicista é uma teologia da minoria, e soma mais minoria do mundo cristão que existe na face da terra. Portanto, não tem nem graça. Não dá nem graça. É a minoria da minoria. Isso é velho, é velhaco esse negócio. Esse negócio é velhaco. Já perdeu a graça. Deus se manifesta. Como é que é? Por que é chamado do mistério da Santíssima Trindade? Quem é o homem? Olha o que Paulo diz em Romanos 1,19. O que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. O que se pode conhecer? 1 Coríntios 13 diz que nós vemos como por espelho, conhecemos em parte. Quem é o homem para definir Deus com tanta lógica e querer comparar Deus a um absurdo de uma teoria? O homem possui uma personalidade, o homem, o ser humano. Deus fez o homem com uma personalidade. Deus é superior ao homem. A Bíblia fala das personalidades de Deus, trata como pessoa e possui os atributos da divindade. E contra isso, meu irmão, pode argumentar, pode isolar versículo, pode separar versículo da Bíblia e fazer heresia, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. A opinião do pastor Juan Carlos. Muito bem. O pastor Pedrão falou acerca da teoria bíblica. Eu quero firmar-me nela.
Pastor Silas Malafaia, admiro você, pastor, mas você usar o fato de que minoria que você frisou tanto, isso é argumento para dizer que aquilo que pregamos é mentira. Eu te pergunto, no tempo de Noé, foi a maioria que foi salva ou a minoria? No tempo de Abraão, eu te dei tempo, agora me aguarde, por favor. Você está me fazendo uma pergunta, No tempo de Jesus, ele escolheu uma multidão ou somente 12? No tempo que Deus foi levantar um povo de Israel, ele escolheu a multidão ou somente Abraão? Então nós podemos ver claro e nitidamente que isso aí é um argumento sem base alguma. Minoria ou maioria não faz diferença para Deus. Na teologia da igreja, as minorias sempre foram heréticas. Em relação à doutrina, a minoria sempre foi herética. Deixa eu conhecer a opinião do pastor Juan Carlos. Muito bem. O que nós pregamos e cremos está dentro da palavra de Deus, confirmado pela palavra, sem perder contexto. O que nós pregamos, a existência de um único Deus que sempre foi a fé do povo de Israel. Único em pessoa, individualmente único. Manifestado de três maneiras, que se manifestou a humanidade de três maneiras. Como o Pai criando todas as coisas e zelando por tudo que criou. Como Filho, porque ele veio a uma mulher, gerou no ventre dessa mulher um ser humano, e essa natureza humana que tornou seu tabernáculo, seu corpo, porque Jesus era Emanuel, que quer dizer Deus conosco. 1 João 5,20 diz que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, ele não é uma parte de Deus, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Colossenses 2,9 diz, porque em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ele é Deus completo, e nós cremos que Jesus Cristo é a manifestação visível do Deus invisível, e que não existe pessoas divididas em Deus, mas sim manifestações. A questão... Isso é o que nós cremos. Isso é o que nós cremos. E exatamente quando nós cremos assim, nós não cremos num filho pré-existente no céu. Nós cremos que o filho teve um início, porque a própria palavra filho já fala de um início. E nós cremos que o ministério do filho teve um tempo e vai ter um fim, como diz em 1 Coríntios capítulo 15. Então nós cremos exatamente que Jesus Cristo foi a manifestação do grande e sublime amor de Deus, porque não existe um amor perfeito dizendo que Deus ficou no céu, mandou seu filho na terra para morrer pelos homens, aí ficou de lá apreciando o sofrimento do filho e vendo o filho morrer em favor da humanidade. O verdadeiro amor é o próprio Deus vir a esse mundo, dar a sua vida, derramar o seu sangue. E Atos 20, 28 diz que aquele que morreu na cruz do Calvário era o próprio Deus derramando o seu próprio sangue. Muito bem. Olha só, eu quero ouvir o pastor Gilberto Gonzalez e o pastor Pedrão, mas o pastor Silas Malafaia foi citado aqui pelo pastor Juan. Nós temos que aplicar a Bíblia quando Jesus diz, Pai, se possível, passa de mim esse caso. Ele estava falando para o anátema, para o zerado. Ele estava falando para o João Ninguém. Ele falando para ele mesmo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E também Jesus diz em João 6,38, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Agora, Jesus foi enviado por quem? Por ele. Olha, eu desci, João 6,38, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu queria só explicar o seguinte. Nós cremos que Deus é um em essência. Em personalidade ele é três, porque a Bíblia trata com pronomes pessoais, senhores. Isso é vernáculo, isso é até linguagem, com todo respeito. Você não pode tratar pedra de pessoa, porque pedra não é pessoa, é coisa. Quando a Bíblia nomina como pessoa, é porque é pessoa. Querer deturpar isso, tudo que o pastor ali falou,
Jesus é a manifestação do Deus invisível? Correto. Que nele habita corporalmente a plenitude da divindade? Correto. Nós não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo que Deus se manifesta em 3 personalidades. E Paulo, então, se é só Jesus, por que Paulo, quando vai dar bênção para a igreja, fala no Pai, fala no Filho, fala no Espírito Santo? Porque Jesus, quando está sendo batizado, tem uma voz no céu, uma pessoa, Jesus na terra, outra pessoa, e uma pomba corpórea em forma. Então, senhores, com todo respeito, com muito respeito, e eu quero só deixar essa aqui. Na Bíblia, você vê Jesus com minoria. Na Bíblia, você vê fatos com minoria. Mas, na doutrina, com todo respeito, senhores, todas as heresias são compostas por minorias. É só pegar a Bíblia e ver. Todas as heresias da igreja, todas as heresias que foram combatidas por Paulo e por João, foram minorias na igreja. Toda heresia tem uma minoria. E a última aqui, repetindo, João capítulo 14. Eu vou enviar um outro. Que outro é esse? Eu vou mandar um outro consolador, isso é, um outro que tem o mesmo poder, que tem a mesma autoridade que eu. Isso aí é elementar, senhor. Pastor Pedrão, eu queria só... A minha preocupação maior é com o nosso ouvinte. Então, a gente tem que ter cuidado daquilo que até é seita, porque é considerado seita aquilo que desvia as doutrinas básicas essenciais do cristianismo. Assim o é Testemunha de Jeová quando quer diminuir a figura de Jesus Cristo. Na tradução de sua Bíblia coloca, no princípio era o verbo em minúsculo. Então, por exemplo, nessa questão hoje aqui da unicismo, ele ataca uma doutrina fundamental do cristianismo, que é a Trindade. Por isso é considerado pelos estudiosos como seita. Então, quero deixar isso claro para os ouvintes. O meu desejo é explicar aos ouvintes. Outro detalhe que eu quero ter. Cuidado, ouvinte, toda vez que apresentarem a você versículos isolados. Porque, como teólogo, eu tenho a obrigação de afirmar a vocês que nunca você pode pegar um versículo isolado e dar uma aplicação. Existe uma hermenêutica, um contexto histórico-social, existe a exegese, existe o autor, existe o propósito, existe o leitor. Por exemplo, foi citado aqui o livro de Colossenses. Paulo, quando escreve essa carta à igreja de Colossos, aquela igreja estava sendo invadida por heresias. Estava sendo invadida pelo gnosticismo, que a forma de chegar a Cristo era através do conhecimento. Estava sendo também invadida por questões de doutrina de angelicar de anjos. Estava sendo invadida por